Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes em podermos estar juntos uma vez mais e também ficamos agradecidos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e por este momento que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. E queremos também agradecer àqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Laureci e Antônio, são de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Marlene e Marcos são de São Carlos, em São Paulo. Rocino Marçal é de São Bartolomeu, em Cristalina, Goiás. Ana Brum é de Cacoal, Rondônia. Elaine Souza e Gideone são de Cachoeira do Sul, da Igreja do Bosque. Regina é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos pela vida, pelo dia que nos concedes, por este momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, que abra nossa mente, nos dando compreensão e também o desejo e a decisão de colocar em prática o que nós aprendemos em Tua Palavra. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, aqueles que pedem orações, Tu os conheces. Faça, Senhor, a Tua vontade na vida de cada um. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos então dando sequência ao estudo número 1 que estamos fazendo desta nova série e falamos ontem a respeito de que Deus está disposto a nos perdoar, mas para isso nós precisamos reconhecer que estamos vivendo em pecado, que necessitamos de um Salvador. E então, quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, ainda que eles sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve, ou também como a lã. Deus, amigos e irmãos, é um Deus de amor. Deus é um Deus que está pronto a nos ouvir e nos perdoar. E também nos ajudar nesta caminhada que nós estamos fazendo. Enfrentamos muitas lutas, muitos problemas, dificuldades, mas Deus, se nós o colocarmos como primeiro em nossa vida, Ele nos dará a vitória em todos os aspectos de problemas que nós enfrentarmos em nossa vida. E então, o profeta Isaías, ele diz que nós poderemos ser perdoados e ser transformados pelo poder de Deus. Isaías ainda aqui no capítulo 1, nos versos 19 e 20, ele diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui então está, irmãos, duas situações. Nós poderemos comer o melhor do que Deus tem para nos dar. Isso significa que nós poderemos viver eternamente com Ele se nós confessarmos os pecados e caminharmos com Ele cada dia. Os pecados serão apagados, Deus não se lembrará mais deles, e toda vez que nós, porventura, viermos a pecar, porque a nossa vida é um constante levanta e cai, não é mesmo? Mas toda vez que nós pecarmos, nós precisamos nos arrepender daquele pecado que nós cometemos e pedir perdão e continuar a caminhada. A própria palavra de Deus nos diz que o justo, ele cairá e se levantará 7 vezes, quer dizer, infinitamente Deus está pronto a perdoar qualquer que seja o pecado que nós venhamos a cometer. Mas se nós recusarmos receber o perdão de Deus, a Bíblia diz claramente aqui que as pessoas serão devoradas à espada. Isso no caso dos judeus daquela ocasião, do profeta Isaías, que viviam em constantes conflitos e guerras com outras nações. Mas hoje, se nós recusarmos a voz de Deus, nós seremos devorados no último dia
quando este mundo será exterminado, purificado pelo fogo e enxofre. E então, aqueles que recusaram o perdão de Deus, aqueles que recusaram a caminhar com Deus, estes então serão devorados pelo fogo e enxofre no último dia, quando não mais haverá nova chance de salvação. A chance de salvação, amigos e irmãos, é agora, nesta vida, enquanto estamos aqui. Porque se passarmos pela morte, o nosso futuro eterno já estará selado. E então, se nós morremos em Cristo, nós ressuscitaremos na primeira ressurreição, seremos transformados e arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Agora, se nós morremos e não estamos em comunhão com Deus, não reconhecemos que somos pecadores, falhos, que necessitamos do perdão, aí quando nós ressuscitarmos vai ser na segunda ressurreição, que será a ressurreição da destruição final. Então, irmãos, hoje é o dia de salvação. Hoje é o momento de nós nos voltarmos para Deus, como nós lemos ontem, Deus dizendo, volte para mim. Deus, Ele quer que nós estejamos com Ele. Deus não quer que nós estejamos longe dEle. Nós que o aceitamos em nossa vida como o Deus Criador dos céus e da terra e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, são a estes que Deus está convidando, volte para mim. E deveremos ouvir e atender este convite enquanto é tempo. E então, o profeta Isaías, quando ele disse aqui que nós comeríamos o melhor da terra se nós o ouvíssemos, Isaías estava citando aqui Deuteronômios, capítulo 30, versos 19 e 20, quando Moisés escreveu: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aqui Moisés também estava falando para o povo que havia saído do Egito, da escravidão. Estavam ainda no deserto. E depois que Josué entrou com este povo lá na terra prometida em Canaã, e quando Isaías escreveu aqui, eles já viviam em Canaã, na terra que Deus havia prometido. E vejam que Deus continuava insistindo com o povo para que se voltasse para Ele. Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que nós vamos responder, irmãos e amigos, para Deus? Queremos receber a bênção e a vida, ou nós iremos preferir a morte e a maldição? A escolha, amigos e irmãos, depende de cada um de nós. Tudo que poderia ser feito para a nossa salvação, Deus já fez. Deus, como eu disse ontem, enviou o seu Filho para morrer em lugar do ser humano. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, está nos céus intercedendo por nós e Ele voltará para nos buscar. Agora, qual vai ser a nossa resposta para Deus? Queremos a bênção? Queremos a vida? Ou nós iremos preferir a morte e a maldição? Irmãos, estas palavras que Moisés disse ao povo de Israel, elas resumem uma sequência de advertências que Deus havia feito, bênçãos e maldições. E então, o povo de Israel, como nós sabemos, eles estavam vivendo uma crise de identidade. Eles estavam no dia de culto lá, celebrando, oferecendo a Deus, participando, mas durante os outros dias da semana estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida de corrupção, uma vida de maldade, uma vida de opressão. E então Deus estava chamando a atenção do povo para que eles se voltassem para Ele, que eles não continuassem vivendo esta vida dupla. E Deus também, Ele apela a cada um de nós hoje para que nós não vivamos uma vida dupla. Quando estamos na igreja, nós somos uma pessoa, e quando estamos no trabalho, quando estamos com a família, quando estamos no lazer, quando estamos com colegas de estudo, enfim,
Quando estamos fora do ambiente da igreja, nós nos transformamos, nós somos completamente outro. Nós temos, como que dizem, né, duas caras. Nós temos uma vida dupla. Hoje, nós vemos que as pessoas estão, por todos os lados, usando máscaras para se protegerem. E muitos cristãos já usam máscaras há muito tempo. Quando estão na igreja, eles colocam aquela máscara, né, de santidade, de pessoas que estão vivendo na presença de Deus, choram, e as pessoas, elas até se extrapolam no momento do louvor, e outras falam línguas, enfim, demonstrando, né, que aparentemente são santos, mas lá fora da igreja, fora dos olhares dos irmãos, eles têm uma vida completamente diferente. Aí eles colocam a outra máscara. Temos que ter muito cuidado, irmãos, como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Deus, ele está olhando para cada um de nós, mas Deus não está olhando para nos condenar. Ele está olhando com um olhar de amor, porque ele quer nos salvar. Deus, ele quer que nós escolhamos a vida para que possamos viver e não escolhamos a morte, porque se nós escolhermos a morte, Deus não poderá fazer nada por nós. É uma escolha que nós estaremos fazendo. Agora, se nós quisermos, nós iremos comer o melhor quando nós ouvirmos a voz de Deus e fazermos a sua vontade em nossa vida. Estaremos então prontos para comer o melhor que Deus tem para cada um de nós e vivermos com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a escolhermos o caminho da vida, termos uma única cara, não duas caras, não uma vida dupla, mas sermos luzes onde quer que nós estivermos, no meio dos ímpios, na escuridão ou dentro da igreja, que sejamos uma luz que brilhe para que leve outras pessoas a Jesus. Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus nos permitir, continuando este estudo, mas não nos esqueçamos das palavras de Deus. Eis que crio novos céus e nova terra, e as primeiras coisas já passaram. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.